A família Belmonte ocupou este palácio desde 1449, edificado em torno de uma torre romana e de duas torres construídas pelos árabes no século VIII. É uma construção genuína. Pode-se dizer que não é um palácio, mas uma escultura erguida em 5 períodos, em função das necessidades de cada um deles, e restaurada a partir de 1994. O conjunto situa-se na zona de proteção da cerca do Castelo de São Jorge e integra parte da sua estrutura. Foi remodelado, convertendo-se em unidade hoteleira. A reconversão aproveitou as antigas estruturas do palácio, bem como as madeiras e ferros da época e muitos elementos decorativos. Em 2000, o Príncipe Carlos e a sua fundação destacariam o palácio com o prémio RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors, pela qualidade ambiental e patrimonial assegurada na sua recuperação. O sucesso da reconversão deve-se a Frédéric Costul, atual proprietário, que ao comprá-lo em 1994, então quase devoluto, decidiu renová-lo de acordo com os métodos construtivos mais sustentados. Eu creio que a propriedade fundamental desta edificação é a sua versatilidade. Quer dizer que todas as facilidades, todas as funções podem ser imaginadas numa edificação como esta. O que significa que construções antigas, relativamente vastas, vernaculares, têm uma qualidade de modernidade extraordinária. Seguidamente, eles tinham ademais qualidades técnicas que nós aperfeiçoámos, naturalmente, mas eram verdadeiramente edificações com uma forte noção de toda a habitabilidade. Em 1449, Brás Afonso Correia, fidalgo respeitado, amigo e conselheiro do rei Dom Manuel I e temido corregedor de Lisboa, comprou a Aires da Silva, futuro regedor de Justiça, uma estrebaria com quintal e árvores e uns pardieiros que se situavam num recanto formado pelos muros da porta de Santa Maria da Alcáçova e a muralha da cidade. De certo, Brás Correia não poderia jamais imaginar que aquele local se tornaria, 600 anos mais tarde, no palácio mais antigo da cidade de Lisboa, adaptado para servir como hotel de luxo. A morada de Brás Correia, conhecida ao tempo por Palácio do Chão da Feira, lugar da agora extinta Freguesia de São Tiago, foi ampliada com mais alguns terrenos e constituiu-a em cabeça do morgado do castelo, herdado por seu neto, Jorge de Figueiredo. Depois, com as descobertas, a família Figueiredo, muito rica pelo comércio de especiarias, resolveu transformar o palácio. A renovação durou 6 anos, com 60 homens. Foram chamados os mais velhos, estudados os documentos mais antigos, e a recuperação foi o mais fiel possível a todas as técnicas antigas. Um bisneto de Jorge de Figueiredo, Rui de Figueiredo, senhor do Morgado da Ota, veio a transformar as casas numa moradia apalaçada na segunda metade do século XVII. Em 1684, o filho de Rui de Figueiredo, Pedro de Figueiredo de Alarcão, segundo senhor do Morgado da Ota, comprou a Dom Luís Manuel de Távora, conde de Atalaia, todas as construções e terrenos vizinhos. Em 1727, a propriedade passa para a posse de Rodrigo António Figueiredo de Alarcão, filho do segundo Morgado da Ota, e deste para a de sua irmã. Assim chegou, em 1805, à posse de Dom Vasco da Câmara, alcaide-mor de Belmonte, que viria a ser primeiro conde de Belmonte e a cuja família o palácio pertencerá até meados do século XX. Houve várias construções, desde a época romana, passando pelos árabes e por nobres da corte. Ao longo do século XIX, o palácio funcionou como colégio, hospital provisório e comissariado da polícia. A habitação quinhentista era constituída por 2 torres retangulares e uma pentagonal, construídas sobre um troço de muralha romana
e um rochedo com 40 metros de altura na Cerca Moura de Lisboa. Sofreu uma grande intervenção em 1640, quando foi anexado o deslumbrante terraço a este, deitado sobre a cidade e o Tejo, e reformuladas 5 fachadas ao gosto da época. No século XVIII, embora não se tivessem verificado grandes estragos causados pelo terremoto de 1755, foram acrescentadas dependências e renovados os interiores, nomeadamente com um vastíssimo acervo de azulejos assinados pelos artistas Valentim de Almeida e Manuel Santos, dando assim o seu contributo com uma coleção única de 59 painéis, com mais de 30.000 azulejos que descrevem episódios do cristianismo e cenas da corte portuguesa da época. Uma chaminé setecentista tão peculiar, ou o seu jardim com magnífica vista sobre a Alfama, São Vicente de Fora e o rio Tejo tornam-no num palácio único da capital portuguesa, o que justifica o título de Património Nacional. O Belmonte são sobretudo as pedras que é preciso interrogar. As pedras que começaram a edificar, a serem utilizadas para erigir as torres, a torre romana lá atrás, 2 torres muçulmanas do século VIII, e este edifício, cuja construção começou em 1449, para terminar em 1740 e a decoração terminar em 1725. No interior, destacam-se os tetos ornamentados, as salas temáticas para distinguir algumas das grandes personalidades da história portuguesa, ao tomá-las como nome das suas suítes: Fernão de Magalhães, Egas Muniz, Fernão Mendes Pinto, Gil Vicente, Bartolomeu de Gusmão, entre outros, e os já referidos painéis azulejados, com muitos painéis historiados. O interessante neste palácio é o seu caráter. O palácio de uma família nobre, organizado num andar que era utilizado por todos os membros da família, uma zona de serviço que seria utilizada por todo o pessoal que servia à família e cada membro desta família. Os primos, as tias, etc., tinham cada um uma suíte na qual se podiam retirar. Portanto, de facto, era uma casa muito contemporânea. Todos nós temos esse mesmo desejo hoje. Todos temos o desejo de, em vez de cada um ter uma máquina de lavar, ter uma máquina de lavar na cave ou num andar separado, partilhada por todos os membros da tribo, da família. Aqui já era o caso, a partir de 1449. Sem esta estrutura, sem este conjunto, nós estaríamos degradados. De facto, podemos perguntar-nos se realmente hoje as novas arquiteturas durariam também tanto tempo, se teriam tanta perenidade como esta edificação. O palácio foi sendo erguido sobre a mais antiga colina de Lisboa. Tem muito ar fresco, temperado e uma vista maravilhosa sobre o Tejo e sobre a Alfama. São 7 terraços, todos magníficos, 2 no topo da Torre Moura e um grande terraço cuja construção terminou em 1740 e cuja pedra veio de Riga. Também veio de Riga a madeira do Grande Salão, porque nessa época os barcos eram carregados de vinho destinado aos países de leste e depois voltavam carregados de pedra ou de madeira.
Donc qu'est-ce qu'on a envie de dire sur cette O que maison? precisamos e queremos dizer, uma casa tão antiga como esta, A vécu plus de 500 ans. com mais de 600 anos, está viva ainda, vive uma nova vida, adaptou-se à modernidade. Não sei muito bem o que é a modernidade, mas enfim, na medida do tempo presente, com internet, Wi-Fi, tudo o que é necessário hoje, telefone, eletricidade, carregamos sobre um botão. O que é que fizemos quando começamos a estudar, ao escultar a casa? Foi primeiramente viver um ano, com o sol, com o vento, com a chuva, com a luz, para tentar melhor compreender qual o melhor método a utilizar, de forma a consumir a menor energia, a menor quantidade de água possível. O Federico é um esteta excepcional, o detalhe para ele é uma coisa essencial, faz levantar um chão que esteja a 2 centímetros fora do sítio da linha que ele indicou. Para mim é um prazer todos os dias abrir uma janela, abrir uma porta. Há 14 anos que cá estou e que o amo todos os dias. O palácio era separado por 2 sagões, que são uma espécie de pequenas ruelas fechadas, privadas, que eram utilizadas como corta-fogo em caso de incêndio. Agora são utilizados para ventilar, por causa das diferenças de temperatura importantes em relação ao exterior. Foram feitas janelas em cada peça que dá para o saguão, recriado o teto em abóbada em forma de navio invertido para que o ar circule e ventile corretamente. O espaço atual é moderno e utiliza técnicas contemporâneas para poupar energia. Então nós trabalhamos também no jardim, que já não existia, e nele fizemos 5 níveis, de forma a termos lugares privados, diferentes lugares privados, ter vista sobre a cidade velha, sobre São Vicente, sobre o Panteão, sobre 7 igrejas que cercam esta casa, e depois trabalhamos sobre a história. E de facto era a base. Porque é difícil restaurar um edifício destes diferentes períodos sem saber o que se passou. Era uma casa de facto de muitas escadas. Era uma casa para as crianças. É uma casa de crianças. É uma casa de 365 janelas. É mais uma casa dentro de uma casa. Uma espécie de boneca russa. A história diz que este edifício sofreu com o tremor de terra. É absolutamente inexato. As coberturas sofreram com o tremor de terra e foram destruídas e reconstruídas no início do século XIX. Foram depois demolidas, mas o palácio quase nada sofreu. A torre romana, que foi readaptada pelos mouros, sofreu uma espécie de fenda, que é de resto interessante, porque ela representa a assinatura de Cocteau, e por isso a guardei numa das casas de banho. Os proprietários atuais do palácio deram preferência à utilização de produtos nacionais e que valorizam Portugal. Foi feito um estudo por uma universidade, por exemplo, sobre a fórmula do cimento da época, que já estava esquecida. Tudo foi feito para que se mantivesse a sensação do antigo. O Palácio Belmonte, hoje em dia, não é apenas um guest palace. É muito mais do que isso. Há continuamente congressos, reuniões sobre economia,
residências de artistas, exposições de arte, sejam elas de artes plásticas, sejam elas de música, sejam elas de qualquer outra forma ligada às artes. A cultura está sempre presente no Palácio e, por isso, recebe visitas de todo o mundo que querem saber o que se passa em Portugal e o que é Portugal. É um palácio antiquíssimo, que conta 2000 anos de história de Portugal e ao mesmo tempo um palácio moderníssimo, onde a luz, a cor tem imensa vida, onde as pessoas se emocionam quando entram nele. Não tem nada a ver com palácios antigos, pesados, nada, nada, nada. Nós estamos também muito envolvidos em artes. O Palácio Belmonte é um hotel, mas não é só um hotel. É um hotel, é um museu de antiguidades, um museu de arte contemporânea, um museu de tudo junto. Principalmente, é o melhor que Portugal tem para dar ao mundo. É um verdadeiro hino à história e à cultura portuguesa. Percorrer o labiríntico palácio e ouvir as pedras que o edificam faz-nos sentir de forma muito real o núcleo primitivo da cidade de Lisboa, Alfama, bairro onde se insere o palácio e que foi palco de grandes acontecimentos nacionais. Vasco da Gama era aí recebido após o triunfante regresso da Índia. Pouco antes, Gil Vicente apresentara a sua primeira peça teatral. Fernão Lopes, célebre historiador português, escrevera também as suas célebres crónicas. Ao mesmo tempo, não há multidão, não há ruído, apenas ar fresco, espaço, luz, o seu próprio riso e música. De volta às nossas raízes, à nossa infância, à fantasia, descobre-se o lugar maravilhoso que é Portugal. Num segundo tempo, eu creio ser essencial falar da minha mulher, portuguesa, que muito trabalhou sobre as cores, sobre a decoração, que fez muitas pinturas que estão nas paredes e, sobretudo, que deu vida a este lugar. É um grande prazer viver num palácio como este. Agradeço ao Frederico por o ter salvo, agradeço à família Belmonte por o ter construído e por todos os outros que participaram na sua construção. O Frederico fez aqui um trabalho excepcional, é um palácio que é amado no mundo inteiro, talvez mais ainda que em Portugal. Vem de todo o mundo para o ver e para o experimentar. Portanto, de facto, era uma casa muito contemporânea. Todos nós temos esse mesmo desejo hoje. Todos temos o desejo de, em vez de cada um ter uma máquina de lavar, ter uma máquina de lavar na cave ou num andar separado, partilhada por todos os membros da tribo, da família.
Aqui já era o caso, a partir de 1449. Sem esta estrutura, sem este conjunto, nós estaríamos degradados. De facto, podemos perguntar-nos se realmente hoje as novas arquiteturas durariam também tanto tempo, se teriam tanta perenidade como esta edificação. O palácio foi sendo erguido sobre a mais antiga colina de Lisboa. Tem muito ar fresco, temperado e uma vista maravilhosa sobre o Tejo e sobre a Alfama. São 7 terraços, todos magníficos, 2 no topo da Torre Moura e um grande terraço cuja construção terminou em 1740 e cuja pedra veio de Riga. Também veio de Riga a madeira do Grande Salão, porque nessa época os barcos eram carregados de vinho destinado aos países de leste e depois voltavam carregados de pedra ou de madeira. O que precisamos e queremos dizer, uma casa tão antiga como esta, com mais de 600 anos, está viva ainda, vive uma nova vida, adaptou-se à modernidade. Não sei muito bem o que é a modernidade, mas enfim, na medida do tempo presente, com internet, Wi-Fi, tudo o que é necessário hoje, telefone, eletricidade, carregamos sobre um botão. O que é que fizemos quando começamos a estudar? Ao escultar a casa, foi primeiramente viver um ano, com o sol, com o vento, com a chuva, com a luz, para tentar e melhor compreender qual o melhor método a utilizar, de forma a consumir fenda, que é de resto interessante, porque ela representa a assinatura de Cocteau, e por isso a guardei numa das casas de banho. Os proprietários atuais do palácio deram preferência à utilização de produtos nacionais e que valorizam Portugal. Foi feito um estudo por uma universidade, por exemplo, sobre a fórmula do cimento da época, que já estava esquecida. Tudo foi feito para que se mantivesse a sensação do antigo. O Palácio Belmonte, hoje em dia, não é apenas um guest palace. É muito mais do que isso. Há continuamente congressos, reuniões sobre economia, residências de artistas, exposições de arte, sejam elas de artes plásticas, sejam elas de música, sejam elas de qualquer outra forma ligada às artes. A cultura está sempre presente no palácio e, por isso, recebe visitas de todo o mundo que querem saber o que se passa em Portugal e o que é Portugal. É um palácio antiquíssimo, que conta 2000 anos de história de Portugal. E ao mesmo tempo um palácio moderníssimo, onde a luz, a cor tem imensa vida, onde as pessoas se emocionam quando entram nele. Não tem nada a ver com palácios antigos, pesados, nada, nada, nada. Nós estamos também muito envolvidos em artes. O Palácio Belmonte é um hotel, mas não é só um hotel. É um hotel, é um museu de antiguidades, um museu de arte contemporânea, um museu de tudo junto. Principalmente, é o melhor que Portugal tem para dar ao mundo. É um verdadeiro hino à história e à cultura portuguesa. Percorrer o labiríntico palácio e ouvir as pedras que o edificam faz-nos sentir de forma muito real o núcleo primitivo da cidade de Lisboa, Alfama,
bairro onde se insere o palácio e que foi palco de grandes acontecimentos nacionais. Vasco da Gama era aí recebido após o triunfante regresso da Índia. Pouco antes, Gil Vicente apresentara a sua primeira peça teatral. Fernão Lopes, célebre historiador português, escrevera também as suas célebres crónicas. Ao mesmo tempo, não há multidão, não há ruído, apenas ar fresco, espaço, luz, o seu próprio riso e música. De volta às nossas raízes, à nossa infância, à fantasia, descobre-se um lugar maravilhoso que é Portugal. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire sur cette O que maison? precisamos e queremos dizer, uma casa tão antiga como esta, A vécu plus de 500 ans. com mais de 600 anos, está viva ainda, vive uma nova vida, adaptou-se à modernidade. Não sei muito bem o que é a modernidade, mas enfim, na medida do tempo presente, com internet, Wi-Fi, tudo o que é necessário hoje, telefone, eletricidade, carregamos sobre um botão. O que é que fizemos quando começamos a estudar? Ao escultar a casa, foi primeiramente viver um ano, com o sol, com o vento, com a chuva, com a luz, para tentar e melhor compreender qual o melhor método a utilizar, de forma a consumir a menor energia, a menor quantidade de água possível. O Frederico é um esteta excepcional, o detalhe para ele é uma coisa essencial, faz levantar um chão que esteja a 2 centímetros fora do sítio da linha que ele indicou. Para mim é um prazer todos os dias abrir uma janela, abrir uma porta. Há 14 anos que cá estou e que o amo todos os dias. O palácio era separado por 2 sagões, que são uma espécie de pequenas ruelas fechadas, privadas, que eram utilizadas como corta-fogo em caso de incêndio. Agora são utilizados para ventilar, por causa das diferenças de temperatura importantes em relação ao exterior. Foram feitas janelas em cada peça que dá para o saguão, recriado o teto em abóbada em forma de navio invertido para que o ar circule e ventile corretamente. O espaço atual é moderno e utiliza técnicas contemporâneas para poupar energia. Então nós trabalhamos também no jardim, que já não existia, e nele fizemos 5 níveis, de forma a termos lugares privados, diferentes lugares privados, ter vista sobre a cidade velha, sobre São Vicente, sobre o Panteão, sobre 7 igrejas que cercam esta casa, e depois trabalhamos sobre a história. E de facto, e utiliza técnicas contemporâneas para poupar energia. Então nós trabalhamos também no jardim, que já não existia, e nele fizemos 5 níveis, de forma a termos lugares privados, diferentes lugares privados, ter vista sobre a cidade velha, sobre São Vicente, sobre o Panteão, sobre 7 igrejas que cercam esta casa, e depois trabalhamos sobre a história. E de facto, era a base. Porque é difícil restaurar um edifício destes diferentes períodos sem saber o que se passou. Era uma casa de facto de muitas escadas. Era uma casa para as crianças. É uma casa de crianças. É uma casa de 365 janelas. É mais uma casa dentro de uma casa. Uma espécie de boneca russa.
A história diz que este edifício sofreu com um tremor de terra. É absolutamente inexato. As coberturas sofreram com o tremor de terra e foram destruídas e reconstruídas no início do século XIX. Foram depois demolidas, mas o palácio quase nada sofreu. A torre romana, que foi readaptada pelos mouros, sofreu uma espécie de fenda, que é de resto interessante, porque ela representa a assinatura de Cocteau, e por isso a guardei numa das casas de banho. Os proprietários atuais do palácio deram preferência à utilização de produtos nacionais e que valorizam Portugal. Foi feito um estudo por uma universidade, por exemplo, sobre a fórmula do cimento da época, que já estava esquecida. Tudo foi feito para que se mantivesse a sensação do antigo. O Palácio Belmonte, hoje em dia, não é apenas um guest palace. É muito mais do que isso. Há continuamente congressos, reuniões sobre economia, residências de artistas, exposições de arte, sejam elas de artes plásticas, sejam elas de música, sejam elas de qualquer outra forma ligada às artes. A cultura está sempre presente no palácio e, por isso, recebe visitas de... Carregamos sobre um botão. O que é que fizemos quando começamos a estudar? Ao escultar a casa, foi primeiramente viver um ano. Com o sol, com o vento, com a chuva, com a luz, para tentar e melhor compreender qual o melhor método a utilizar, de forma a consumir a menor energia, a menor quantidade de água possível. O Frederico é um esteta excepcional, o detalhe para ele é uma coisa essencial, faz levantar um chão que esteja a 2 centímetros fora do sítio da linha que ele indicou. Para mim é um prazer todos os dias abrir uma janela, abrir uma porta. Há 14 anos que cá estou e que o amo todos os dias. O palácio era separado por 2 sagões, que são uma espécie de pequenas ruelas fechadas, privadas, que eram utilizadas como corta-fogo em caso de incêndio. Agora são utilizados para ventilar, por causa das diferenças de temperatura importantes em relação ao exterior. Foram feitas janelas em cada peça que dá para o saguão, recriado o teto em abóbada em forma de navio invertido para que o ar circule e ventile corretamente. O espaço atual é moderno e utiliza técnicas contemporâneas para poupar energia. Então nós trabalhamos também no jardim, que já não existia, e nele fizemos 5 níveis, de forma a termos lugares privados, diferentes lugares privados, ter vista sobre a cidade velha, sobre São Vicente, sobre o Panteão, sobre 7 igrejas que cercam esta casa, e depois trabalhamos sobre a história, e de facto era a base. Porque é difícil restaurar um edifício destes diferentes períodos sem saber o que se passou. Era uma casa, de facto, de muitas escadas. Era uma casa para as crianças. É uma casa de crianças. É uma casa de 365 janelas. É mais uma casa dentro de uma casa. Uma espécie de boneca russa. A história diz que este edifício sofreu com um tremor de